Nós constituímos hoje uma sociedade de pessoas transtornadas emocionalmente. Existe um transtorno emocional, por isso os indivíduos estão tão desequilibrados. O desequilíbrio vem de um desajuste das emoções, de pessoas que não sabem lidar com as emoções, não sabem reconhecer as verdadeiras emoções. Hoje a maioria dos indivíduos dá vazão para as emoções erradas, que são aquelas emoções manipuladas pela mente, pelo cabeção, pelas trevas que se utilizam do cabeção para subjugar os seres humanos. Tudo hoje é muito no calor da hora, de forma imediata. Tudo hoje é transformado numa tempestade, num copo d'água, sem necessidade. Isso comprova que as pessoas não dispõem de um solo, de um território onde possam firmar-se. As pessoas não se firmam hoje com os dois pés, mas são arrastadas como a poeira, como folhas secas pelo vento, que passa e deixa tudo bagunçado, tudo revirado. E a vida das pessoas está bagunçada, está revirada. Isso é um fato, isso se observa, não há como negar. Quem quiser dizer que tudo vai bem, que tudo está bem, está enganando para si próprio. E aí que está o grande problema, porque para resolver os problemas, faz-se necessário ser sincero consigo, não mentir para si próprio. O pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo, como diz o ditado. E os seres humanos se enganam a si próprios, por meio das fantasias, por meio das ilusões, por meio das falsas crenças, por meio dos desejos, dos apegos, todas essas inversões perversas que tornam a vida pervertida nas emoções. Então as emoções elas estão pervertidas porque sempre a mente está manipulando as emoções. E por trás da mente estão as energias trevosas, as trevas, as formas de pensamentos, os fantasmas e os demônios. E essas energias trevosas, elas estimulam o quê? A raiva, o ódio, o ressentimento, as mágoas, o mimimi dos dias atuais, o vitimismo. Então observemos só quantas coisas são estimuladas por essas energias trevosas, as pessoas se deixam levar por isso, daí lidam de forma errada frente aos problemas, frente aos semelhantes, e daí os desequilíbrios emocionais eles tomam conta, seja no mercado de trabalho, na vida política, né? Observemos os políticos, são desequilibrados emocionais, sejam da esquerda, da direita, do centro. Então, na vida familiar é assim, na vida religiosa é assim. Então, um desequilíbrio terrível se estabeleceu porque as pessoas não dispõem hoje mais de um fundamento, de um território, de um solo onde possam firmar-se. E o que precisa ser valorizado para que o ser humano disponha desse solo, desse fundamento? O espírito, a vida interior. A vida interior não é valorizada hoje porque ela cobra do ser humano tempo, cobra energia, cobra paciência, resiliência, determinação, compromisso, responsabilidade. A vida interior não é para qualquer um. Coloquemos isso, a vida interior não é para qualquer um. É para pessoas mais pacientes, comprometidas, responsáveis. Mas sem vida interior, não é possível conferir um norte às suas emoções, um equilíbrio. Não é possível ter emoções saudáveis sem a vida interior, porque as emoções saudáveis, elas são resultantes da vida interior, da vida espiritual. E quando falo vida espiritual, não se pode confundir isso de modo algum com a vida mental, com todas essas confabulações do cérebro. Isso não tem nada a ver com o espírito, com a espiritualidade, com a vida interior. O que a mente constituiu para si hoje é uma tremenda ilusão,
um mundo de fantasias, de falsas percepções, de uma visão completamente equivocada e distorcida da vida e da realidade. E isso interfere sobre as emoções, porque as emoções, elas dependem de um espírito ativo e atuante. Somente o espírito é que pode conferir uma ordem às emoções, porque as verdadeiras emoções vêm do espírito. As falsas emoções são resultantes da manipulação da mente humana. E a mente humana, ela é manipuladora. Prestemos atenção nisso. A mente humana é manipuladora. Ela banca a vítima, ela banca a injustiçada, ela banca a excluída, ela banca a coitada. Então a mente humana, ela sempre está ali manipulando as situações para que o ser humano adentre pelo caminho errado, se vitimizando, se enfraquecendo, querendo que os outros façam por ele, que a política faça por ele, que a religião faça por ele, que os modismos façam por ele. Então sempre alguma coisa precisa fazer pelo ser humano. O que isso comprova? Que emocionalmente ele não está aterrado. Ele precisa de um aterramento. Se o ser humano tivesse um aterramento espiritual, um aterramento emocional no espírito, sairia bem nas diferentes situações. Não cairia no desequilíbrio. Não estaria nessa constante intemperança, porque falta uma temperança na vida das pessoas, na medida certa, como o tempero, que não deve ser nem de mais e nem de menos. Isso é a temperança. E as emoções, elas precisam ser temperadas por meio do espírito, com a sua intuição. Somente onde essa vida interior está atuante é que as emoções são temperadas na medida certa, que as emoções têm um autor, que é o espírito. Do contrário, as emoções são redemoinhos, são furacões, são ventanias solapantes e solapadoras que jogam o indivíduo de um lado para o outro nas contradições emocionais. Observemos as pessoas hoje, são muito contraditórias, porque em sua mente vigora um redemoinho de pensamentos contraditórios que depois constituem emoções contraditórias. Essa sociedade desequilibrada da qual hoje fazemos parte, ela é resultante desse desequilíbrio emocional. As pessoas não são equilibradas hoje em sua maioria esmagadora. As pessoas se sentem ofendidas muito fácil, se tornam ressentidas, vingativas, maldosas, fofoqueiras, né? O que mais observamos por aí são defeitos dessa espécie. E os defeitos, eles são resultantes do excesso de mente, que vai deturpando as emoções, e por fim o ser humano não tem mais no que acreditar. O ser humano não acredita mais em nada verdadeiramente. Por quê? Porque dentro dele se constitui um redemoinho de emoções contraditórias. Daí o ser humano vai sendo lançado de um lado para o outro. E para conferir uma ordem a essas emoções e colocar de lado essas emoções falsárias e enganadoras, faz-se necessário a vida interior, faz-se necessário conferir ao espírito a hegemonia, com a intuição. A intuição é a verdadeira emoção. A intuição é a emoção saudável, é a emoção correta, é a emoção equilibrada na medida certa, que confere ao ser humano um norte, um rumo, para que ele possa deliberar e escolher corretamente em sua vida, sem se desesperar. Da intuição vem a convicção, vem a certeza acerca das coisas. Enquanto que das fantasias emocionais da mente surgem as incertezas, as contradições, os desajustes, os erros, o desequilíbrio e toda essa avalanche de erros e de enganos que hoje soterra a vida humana. Então, o ser humano precisa tornar-se saudável emocionalmente e somente se tornará saudável emocionalmente
se conferir ao seu espírito o espaço de dilatação para que ele possa assumir o controle na vida individual do ser humano, para que ele possa enxergar corretamente, deliberar e agir com retidão. Do contrário, o que resta são os desequilíbrios emocionais que tornam a humanidade cada vez mais fraca, mimimi, revoltada, completamente perdida nessa vida moderna. Porque a vida moderna, a vida pós-moderna, se tornou uma perdição, porque o que predomina nessa vida pós-moderna é justamente o desajuste emocional, porque o espírito não é levado a sério por essa sociedade moderna que se apega às fantasias, os erros, os enganos. Esse é o problema. Ou o ser humano se apega às verdadeiras emoções que vêm do espírito, ou se apega aos joguetes emocionais que a mente humana vai manipulando, fazendo com que o ser humano afunde sob a influência das trevas. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!